Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e junto com vocês eu vou fazer o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, segundo dia do mês de março. Estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo, ainda não aconteceram os jogos dessa terça-feira porque temos um dia cheio, principalmente de Copas, tá? E se eu for deixar para gravar depois dos jogos, esse vídeo vai sair tarde demais, então hoje eu estou adiantando, tá? Alguns dias eu consigo fazer antes, outros eu prefiro fazer depois para comentar os jogos, mas o importante é estar aqui, né? Estar aqui o máximo de dias possíveis para a gente ir trocando essa ideia. Eu sei que fazer esses vídeos me ajuda muito, porque planejar os jogos, esse aqui de fato é o meu planejamento, me ajuda demais a trabalhar, e eu tenho certeza que deve ajudar bastante vocês também. Não só nessa questão de lucro ou prejuízo, mas nessa questão de companhia. Eu me sinto muito bem tendo a companhia de vocês aqui diariamente, tá bom? Então eu não vou fazer a recapitulação do dia passado, porque o dia ainda não aconteceu. Eu tô gravando esse vídeo às 4h20 da terça-feira e a gente vai comentar sobre essa quarta-feira de Copas, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui Libertadores da América, o segundo jogo da Recopa, Copa do Brasil, vários jogos, estou usando aqui o radar esportivo, tá? Tem o segundo jogo da Copa Itália, da semifinal entre Fiorentina e Juventus, esse jogo vai pegar fogo, já vou falar com vocês. Nantes e Mônaco também tem na Copa da França, Copa da Bélgica, Copa da Turquia, essa DFB Pokal que tá sensacional. Alguns jogos da FA Cup, temos a Copa da Holanda, temos a Copa do Rei aqui em cima que eu esqueci de falar. A Premiership que está pegando fogo também na disputa entre Celtic e Rangers. E a Taça de Portugal, que temos um clássico entre Sporting e Porto, tá? Que também são os dois times que brigam pela liderança da Liga Bwin, lá em Portugal. Vamos começar falando sobre a Copa Itália. Talvez seja o jogo que vai aí gerar um pouco mais de expectativa no dia de amanhã, né, na quarta-feira, que é um jogo que tem envolvido também muito confronto de bastidor, né? A Fiorentina emitiu hoje uma nota pedindo à torcida, encarecidamente à torcida, que não faça e que não utilize de gestos racistas ou preconceituosos contra a Juventus, principalmente por conta da contratação do Vlahovic, né? O Vlahovic foi, e se eu não me engano é até hoje, o principal nome do campeonato italiano. Difícil falar que tenha outra pessoa que seja uma revelação tão grande quanto ele essa temporada, e ele foi comprado da Fiorentina pela Juventus. A Fiorentina obviamente recebeu um valor justo pelo jogador, mas os jogadores e a torcida da Fiorentina ficaram, né, muito chateados. Afinal de contas, a Juventus já tinha ido buscar o Chiesa, que era um dos grandes destaques de velocidade de gols da equipe, e foram buscar o Vlahovic. Então a Fiorentina tem sido desmembrada constantemente pela Juventus. Não é de graça, eles recebem muito bem por isso, né? Mas a torcida fica com essa questão de criticar o jogador, né, de fazer algumas coisas, e a Fiorentina pediu para que não seja feito nenhum gesto racista, para que a Fiore não seja punida. Eu mostrei para vocês ontem como costuma ser os jogos de ida da Copa Itália, da semifinal. A Juventus é a atual campeã da competição, tá? Eu mostrei que em alguns anos o jogo de ida é bem movimentado, mas na maioria deles é um jogo um pouco mais calmo, né? Não costuma ser um jogo com muitos gols. Isso não indica nada para mim. Eu trabalho pautado sim em números, mas principalmente na leitura. Mas de pré-jogo, a estrutura de cenário que a gente costuma ter, provavelmente é um jogo um pouco mais truncado, tá bom? Cotações: Juventus com leve favoritismo, né? A Juventus não vive hoje um momento excepcional, né? O Juventus hoje está nas oitavas da Champions, jogou 1-1 contra o Villarreal fora de casa. Hoje ocupa ali a quarta colocação do campeonato italiano. A Fiorentina, mesmo com a saída do Vlahovic, trouxe o Piontek do Hertha, trouxe o Arthur Cabral do Basel. O Piontek acabou pegando a titularidade por estar fazendo bastante gol. Foi um time que eliminou a Atalanta no último minuto praticamente. A Atalanta jogando com um jogador a mais, parecia que ia concluir ali com uma classificação. A Atalanta que foi finalista da temporada passada e também foi finalista alguns anos atrás.
e que precisava desse título, acabou sendo eliminada com um gol de zagueiro no último lance da partida, né? Então foi um duro golpe para a Atalanta. Eu acredito que a Fiorentina hoje ela chega bastante motivada, bastante reforçada para esse confronto, mas não dá para dizer que ela é favorita. Na minha opinião, a Juventus, em 2 jogos, então nem se fala, é a grande favorita. Tá? A Juventus está com alguns problemas na zaga, por conta dessa questão da lesão de Bonucci, Chiellini, não sabe se o Bonucci vai jogar os 90 minutos ou não, mas, na minha opinião, a Juventus se reforçou muito na parte ofensiva. Tá? Vamos analisar um pouco mais a fundo os jogos dos dois, mas eu vou preferir usar os jogos, as estatísticas da Série A italiana, porque obviamente são as mesmas equipes, a gente já está numa fase de semifinal, ninguém precisa poupar nada, e os dados da Copa Itália são um pouco assim difíceis de analisar, porque a Juventus já entra em fase de oitavas de final, né? A Fiorentina também já entra numa fase mais avançada. Então não há necessidade de você usar muito os dados da Copa Itália, porque seriam ali dados sem muita qualidade, tá bom? Então vamos usar aqui o nosso PDF de apoio. A gente tem a Fiorentina dentro de casa nesse campeonato italiano. Vou usar, obviamente, as estatísticas do campeonato italiano, com um aproveitamento muito bom. A Fiore tem 8 vitórias dentro de casa em 12 jogos, 67% de vitória. A Juventus tem 50% delas, tá? Primeiro a marcar em 75% dos jogos e tem 2,5 gols marcados por jogo. A gente tem aqui um ataque da Fiorentina muito bom. Claro, a gente tem que considerar que muitos desses gols eram feitos por quem? Pelo atacante atual da Juventus, o Vlahovic, do Dusan Vlahovic, o jovem sérvio, tá? Então isso precisa ser considerado, vai ser um duro golpe nessa média de gols da Fiorentina daqui para frente, né? E a Juventus, obviamente, tende a crescer. Sobre as forças defensivas, são 2 times que se defendem relativamente bem, nada de especial, né? Mas a gente tem, por conta da força ofensiva, a Fiore tendo um pouquinho a mais nessa situação. Eu já vinha chamando a atenção para as bolas paradas da Juventus há algumas rodadas. A Juventus tomou mais 1 ou 2 gols, se eu não me engano, no jogo do Empoli, ou seja, a Juventus já vinha com uma defesa ruim e agora vem com um número ainda pior. A Fiorentina tem critérios bons de bola parada, não só de escanteio e bola levantada na área, mas também de batida direta. Para quem se lembra, nós temos aqui o Cristiano Biraghi, que é um jogador ali de lateral do campo, que bate muito bem na bola, não tem finalizado nos últimos jogos, mas tem 4 gols de bola parada na competição. Se eu não me engano, o aproveitamento dele, cara, é melhor do que a maioria dos batedores no mundo, tá? Mas é óbvio, ele não tem batido todas, mas é um cara que bate muito bem a bola parada. A Juventus já foi, durante muitos anos, uma defesa extremamente forte na bola aérea, mas ultimamente tem tomado muito gol, fruto, obviamente, de lesões de zagueiro, de improvisação na zaga e tudo mais. Então, eu acredito que a Fiorentina pode tirar proveito disso, tá? Então, como eu tenho aqui, primeiro, uma cotação parelha, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar por uma possível correção de preço ou um layer por equipe em campo, aí eu acho que dá no mesmo, e vou marcar aqui as bolas paradas da Fiore. Eu não venho para trabalhar gols inicialmente por se tratar do primeiro jogo da semifinal, a gente tem um jogo da volta, então pode ser que seja um jogo um pouco mais truncado. O que pode abrir esse jogo é muito o contexto de fora, né? A provocação do Vlahovic, o quanto isso pode influenciar no cara, às vezes isso pode afetar positivamente ele, a gente não sabe, né? E o que a gente tem que olhar aqui são as questões de contra-ataque. Nenhuma das duas equipes são tão boas assim no contra-ataque, então isso indica que se uma equipe abrir o placar, a outra não vai ter tanto espaço assim para contra-atacar, né? Eles não defendem tão mal esse fundamento, e a Juventus também é muito econômica fora de casa, a gente não tem a Juventus marcando mais do que 2 gols fora de casa, é muito incerto. A gente pode olhar aqui as estatísticas, ó. A Juventus só em 21% dos jogos marcou mais de 2 gols fora de casa, tá? E também não sofre, dificilmente sofre mais do que 2 gols. Então, se a gente esperar uma longa exposição aqui, seria algo realmente muito fora da casinha. Me parece um jogo talvez encaminhado para no máximo 3 gols, mas aqui eu não quero dar uma dividente, tá? Mas primeiro eu vou mexer no match odds. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o baixo número de gols da Fiorentina no início do jogo. É uma equipe que marca e sofre, marca o dobro dos gols que sofre, mas nenhum deles, nem marcados nem sofridos, foram dentro dos primeiros 10 minutos. Então a gente pode ter aqui uma incidência assim, de correção do mercado. Talvez, se você for trabalhar ali correção, você
tenha que esperar um pouco menos de gol. Já a Juventus tem uma incidência de gols marcados maior dentro dos primeiros 10 minutos. O que não dá para fugir é dessa parte aqui, ó. Do final do primeiro tempo para o início do segundo, a Fiorentina tem um momento muito bom, e isso eu comprovo porque eu tenho feito bastante jogo da Fiore no segundo tempo, e a segunda parte do jogo, na parte final, a partir dos 80 minutos, me parece também um caminho muito bom para se buscar um gol, tá? Bom, o Paulo Dybala provavelmente vai estar machucado, eu não tenho certeza se ele volta, tá? Então fica aqui com o Vlahovic e o Morata as chances de gol da Fiorentina. E aqui não está aparecendo, mas nós temos o Piontek, que provavelmente deve jogar, né? E a Fiore perdeu o grande nome do time, que era o do Dusan Vlahovic. Beleza? Eu gastei um pouco mais nesse jogo de tempo, porque realmente é um jogo muito importante, tá bom? Vamos para o próximo jogo, que eu já vou falar diretamente da DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha, que essa temporada está sensacional, porque nós temos poucos times relevantes, né? Não que o Hamburgo não seja relevante, mas o Hamburgo passou, né, a quinta temporada do Hamburgo está na Bundesliga 2. Então nós temos a chance de termos, depois de muitos anos, um campeão não vou dizer inédito, né, mas um campeão da Pokal que há muito tempo não se via. Pode ser inédito também, né, como seria, por exemplo, o caso do Leipzig, que a gente vê na Liga dos Campeões, mas que nunca foi campeão da Copa da Alemanha, nunca foi campeão alemão, né. E nessa quarta-feira a gente tem um confronto entre Hamburgo e Karlsruhe, um confronto muito conhecido entre a gente, que é um confronto de Bundesliga 2. Né? Acho que aqui eu vou repetir o fato de trabalho que eu faço na Bundes 2, que é vir trabalhar gols. Por quê? Na Copa da Alemanha não é ida e volta, é jogo único. Então aqui a gente tem mais exposição, mais desorganização tática, mais times se expondo no final, e isso geralmente gera pra gente espaços para gols, então é o que eu venho buscar aqui. Mas eu não vou ficar de fora aqui de bolas paradas, eu já vou aprofundar isso aqui com vocês para vocês entenderem o motivo. Aqui eu tenho Hamburgo e Karlsruhe, e olha isso daqui, ó. O Karlsruhe marcou hoje, até hoje, né, na Bundes 2, e eu estou juntando dois times de Bundes 2, 11 gols até o momento, sofreu 13. E o Hamburgo tem um excelente aproveitamento de bola aérea. Então isso pode sim não só ser um sistema de recuperação de resultado, né, tanto para empate quanto para virada, como também pode ser uma situação, um critério para resolver o jogo, caso eu tenha um jogo 0-0 truncado. Tá? Eu venho com a ideia sim de trabalhar o mercado de gols. Tá? Eu acho que esse jogo pode ser um cenário interessante para se buscar. Eu venho com um pouco mais, um pé no freio aqui, talvez uns 3 gols isolados, não vou também puxar tanto, mas eu não duvido que ele surpreenda muita gente, tá bom? Acho que é isso. Mesma coisa vale para Hannover e Leipzig, mas aqui a gente já tem uma incidência um pouco maior de um favorito, né? Mesmo o Leipzig sendo extremamente favorito, mesmo o Leipzig hoje talvez seja um favorito para ganhar a Copa da Alemanha, não sei a odd do Leipzig para ser campeão, mas temos na Copa da Alemanha atualmente União Berlim e São Paulo, Hamburgo e Karlsruhe, Bochum ou Bochum e Freiburg, e Hannover e Leipzig. Talvez aqui a gente tenha numa escadinha o Leipzig como favorito, o Freiburg, por ser de primeira divisão e estar bem posicionado ali como segundo favorito, talvez o União Berlim como terceiro, por também estar na primeira divisão. Daí a gente tem o Hamburgo, provavelmente, né, por ter história, o São Paulo, eu não vi, tá? Tô chutando. E aí depois, talvez o Bochum, né, o Bochum, e aí sim o time do Karlsruhe. Acho. Tá? O Hannover deve estar por ali também, junto com o Hamburgo, né? Porque o Hannover eliminou time também, se eu não me engano, o Hannover eliminou o Mönchengladbach e eliminou o Bayern. O que eu vejo para esse jogo? Apesar de eu ter uma vontade imensa de trabalhar um back Leipzig, eu não trabalho esse tipo de situação nas Copas da Alemanha, porque na maioria das vezes o time favorito ele cede muito espaço para o menor, e eu não posso chamar o Hannover de menor, que esteve ali na Bundes 1 várias vezes, foi campeão alemão também várias vezes. Então eu imagino que a gente pode vir também com uma ideia de trabalhar o mercado de gols. Uma coisa que eu gosto muito no Hannover na verdade são os contra-ataques, né? Apesar de ser um time que está vivendo uma fase mais ou menos na Bundesliga 2, é um time que não vai subir, mas também não vai cair, teve há pouco tempo brigando para não cair, é um time que quando ele está na frente contra-ataca muito bem. Fez isso contra o time, acho que foi do Darmstadt que ele jogou agora há pouco. Ele ganhou do São Paulo fora de casa, ninguém tinha ganhado do São Paulo fora de casa. Ele meteu 3-0, 2 gols de contra-ataque. Daí ele foi jogar em casa, foi contra o Kiel.
O que parecia que abriu o placar foi o Hannover que abriu, mesmo um campo chuvoso, um campo carregado de água, o Hannover conseguiu explorar também os contra-ataques. Então acho que a gente pode ter essa situação de contra-ataques caso o Hannover saia na frente, tá bom? Então eu também venho para trabalhar o mercado de gols. E temos o Bochum contra o Freiburg. Bom, aqui a gente tem um confronto de Bundes 1, né? Eu acho que eles já até se enfrentaram, deixa eu dar uma olhada aqui, recentemente. Olha só, tivemos um jogo entre eles no dia 27 de novembro e o Bochum ganhou por 2-1. O Bochum, que é um time pautado na defesa, bom de contra-ataque, tem bons chutes de finalização de fora de área, né, da área. A gente pode usar também aqui o PDF de apoio para buscar alguma informação sobre esse jogo. Aqui eu já falei sobre o Hannover, dá para a gente marcar também as bolas aéreas, né? O Hannover tem sofrido muito gol de bola parada na competição e isso daqui é importante. Ó. Lembra que eu elogiei o contra-ataque do Hannover? O Leipzig também tem um contra-ataque muito bom. Então isso endossa ainda mais a minha opinião de buscar mercado de gols aqui. E nesse jogo talvez o 2,5 seja pouco, dependendo, óbvio, não quero zicar o jogo, né? Mas dependendo da situação a gente pode ter um cenário até com mais gols, porque o Leipzig vem com muita gana para tentar buscar esse primeiro título. E nesse jogo aqui do Bochum com o Freiburg, a gente também tem uma incidência muito grande de bola parada, porque o Freiburg hoje é o time que mais marca de bola parada na competição. Mais que o Frankfurt, mais que o Bayern de Munique, mais que grandes times que têm esse fundamento muito bem treinado. Então não dá para excluir hoje a possibilidade de vir buscar bolas paradas do Freiburg, porque o Bochum já tomou 10 gols nesse fundamento. Então, antes de tudo, antes de marcar aqui o mercado de gols, e nesse jogo eu já acho que vai ser um jogo talvez um pouco mais truncado, as bolas paradas podem ser sim um sistema de resolução de jogo, como eu falei lá no jogo do Hamburgo, e também para desempate, enfim, pode resolver bastante essa partida, tá bom? Nada além disso, né? Esse jogo já tem uma incidência talvez de ser um pouco mais truncado, talvez. O que eu olho assim para os 3 jogos e consigo imaginar é os 2 primeiros, Hamburgo e Karlsruhe e Hannover e Leipzig, têm uma incidência maior de gols pela necessidade, pelo estilo das equipes. O Freiburg é pautado na defesa, o Bochum também, então pode ser um pouco mais truncado, não que não vá ter gols, tá bom? Mas aí a gente pode saber dosar. Por que eu gosto de falar isso? Saber dosar na hora de buscar. Pô, quero buscar uma longa exposição. Aonde? No 4,5. Pô, talvez se você puder esperar um pouco o 2,5 ou 3,5 seja um pouco mais viável. Não é que não vá sair, mas a gente trabalha com probabilidade, né? Então talvez se você olha no jogo e vê uma coisa muito fora da casinha, tudo bem, mas se não, dá uma segurada. Eu acho que o jogo do Hannover com o Leipzig tem um pouco mais de incidência para gols, pode se abrir ainda mais. O Hamburgo também, dependendo da situação, né? Então a gente tem alguns cenários. Por exemplo, o Hamburgo sair na frente do Karlsruhe é melhor, porque o Karlsruhe se expõe mais e toma mais contra-ataque. O Leipzig e o Hannover, talvez pelo fato do Leipzig ser o favorito, se ele sair na frente seja um pouquinho melhor. Mas o Hannover também joga bem no contra-ataque. Já no jogo do Bochum, aí, sabe, os 2 times são bons de defesa. O Bochum joga um pouco mais pautado no contra e o Freiburg um pouco mais pautado na bola aérea. Não tem muito o que falar aqui, tá bom? Para onde eu vou agora? Copa do Rei? Valência e Bilbao. Aqui na Copa do Rei a gente também tem uma questão legal, que são os grandes fora, né? Se eu não me engano é Valência, Bilbao, Raio Vallecano e Sevilha ou Betis. Puta, agora eu não sei, cara. Agora eu não tenho certeza. Mas é por aí, tá? Deixa eu colar aqui, vai. Agora eu tô curioso. Copa do Rei, Copa do Rei, Copa do Rei. Eu tenho quase certeza que é o Raio Vallecano com alguém. Raio Vallecano e Betis, exatamente. O Betis ganhou o primeiro jogo por 2-1, lembrei. Então na FA Cup, vamos passar aqui para a FA Cup. O Chelsea, se eu não me engano a FA Cup está nas oitavas de final. Ainda tenho minhas dúvidas sobre time titular ou não. Tá? Aqui já fica um pouco mais difícil. É mais fácil saber que, por exemplo, a Juventus na Série A e a Fiorentina não precisam de times alternativos porque já é semifinal. Aqui é o Chelsea, vai enfrentar um time de uma divisão bem inferior. É óbvio que se chegou até aqui tem que ser respeitado, mas é o Chelsea, sabe? Então o Chelsea se permite, ou pode se permitir, dar ali uma dividida no time, né? Então 1,36 para o Chelsea, eu precisaria de um time do Chelsea titular, tá?
Se fosse para vir buscar alguma coisa aqui, seria back Chelsea, mas como eu não sei se ele vai titular ou não, eu prefiro pular. Southampton e West Ham, aí já é jogo de primeira divisão, né, de Premier League. Eu, como não venho fazendo as duas equipes, também vou ficar de fora. E o Liverpool contra o Norwich também é jogo de Premier League, né? O Liverpool teria uma odd até mais baixa se fosse um jogo de Premier League, mas aqui, de novo, a gente não sabe qual é o time do Liverpool que vai entrar na competição. Às vezes o Liverpool acabou de ser campeão ali da Copa da Liga Inglesa, né? Então o Liverpool pode jogar com o goleiro reserva, pode jogar com a zaga reserva, um meio de campo reserva. Então eu prefiro também ficar de fora, tá? Eu não sou um cara... Eu acompanho muito mais a Copa da Alemanha do que a Copa da Inglaterra, tá? Mas a FA Cup é uma competição muito importante e talvez os times coloquem, sim, os principais jogadores em campo. Eu nem vou usar o PDF de apoio para esses jogos porque são times muito... É um disparate muito grande de força, principalmente em Liverpool e Chelsea, tá? O que mais? Na La Liga, times que eu não costumo trabalhar, então eu prefiro ficar de fora. Na terceira Liga da Alemanha também. Aqui na Premiership nós temos o Celtic, jogando em casa com uma odd 1,14 é muito baixo. Tá? Se eu fosse vir para fazer alguma coisa, seria um back Chelsea. Afinal de contas, na tabela, olha só, o Celtic empatou o último jogo, foi contra o Hibernia, e aí parecia que o Rangers com 60, naquela altura com 62 pontos, né, poderia colar no time do Celtic, mas o que aconteceu? O Rangers empatou com o Motherwell, apesar de sair na frente, apesar de estar numa intensidade muito grande, e isso acabou deixando tudo igual. Então, de novo, nós temos uma rodada onde o Celtic joga como favorito, com uma odd muito baixa, e o Rangers vem jogar aqui, ó, fora de casa com uma cotação de 1,28. Esse aqui, deixa eu ver como é que tá o adversário do Rangers. Como mandante é um péssimo adversário, o Rangers é um dos melhores visitantes. Esse jogo aqui eu venho para tentar buscar um back ao time do Rangers. Como a gente vai ter todos os jogos no mesmo horário, fica mais difícil. No jogo do Celtic da semana passada, o Celtic jogou mais cedo e empatou. E deu para sentir nos jogadores do Rangers uma motivação, um nervosismo muito grande, que trouxe para mim um padrão de back. Como aqui vai ser no mesmo horário, não vai ser possível, mas como o Rangers precisa, eu venho para buscar esse back Rangers aqui, e aí tudo é questão de leitura, se vai dar ou não, eu não sei, tá? Bom, Copa Itália já foi, Copa do Brasil nós temos vários jogos, o Paysandu jogando, o Sport, o Ceará, Juventude, Londrina, mas ainda está numa fase muito recente, tá? Muito recente. Na Copa da França eu já falei do Nantes com o Mônaco, eu não tenho trabalhado os times franceses. Na Copa da Holanda nós temos esse time aqui, o GAE, né? O Vai Pra Frente Águias, deve ser mais ou menos isso, Go Ahead Eagles. Enfrentou o Ajax agora no campeonato holandês e venceu, se eu não me engano, por 2-1. E vai enfrentar o time do PSV. Se eu não me engano, é uma fase já bem pra frente. Eu não sei se é semifinal, acredito que seja semifinal isso daqui. Mas eu também não tenho trabalhado de times da Holanda, né? Se eu fosse vir buscar alguma coisa, seria o back PSV, tá? E pra gente encerrar, vamos falar desse jogaço, que é a semifinal da Taça de Portugal entre Sporting e Porto. Jogo difícil, jogo truncado, é um clássico. Como de costume, eu já vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar um layer per equipe em campo, né? Esses dois times disputam o título do Campeonato Português, né? O Porto vacilou contra o Gil Vicente na última rodada, o Sporting tinha empatado com o Marítimo fora de casa, o Porto teve a chance de... Parecia Rangers e Celtic, né? O Porto teve a chance de abrir ali 8 pontos, não conseguiu, acabou empatando contra um time do Gil Vicente que estava com um homem a menos desde os 4 minutos. Né? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio e eu vou ter que puxar. Não, tá aqui, ó. Óbvio, eu vou usar estatísticas da Liga Bwin, né, da Primeira Liga de Portugal. Não sei se os jogadores titulares vão ser os mesmos, mas acredito que sim. O Sporting sai na frente em 92% das vezes que jogou em casa e o Porto sai na frente em 67%. Eu não sei se esse jogo vai ser no estádio do Sporting. Tá? Eu não sei se vai ser, mas aqui eu estou usando a estatística como se fosse, tá? Pode ser que ele não seja, tá? O ataque do Sporting não é um time que costuma ficar goleando o tempo todo, o Porto já é um ataque um pouco melhor fora de casa, são dois times que jogam muito bem na bola aérea, principalmente pelo lado do Sporting por conta do Coates, né? Que eu não sei se vai jogar, mas é um excelente cabeceador. O Porto tem um pouco mais de incidência no contra-ataque, tá? E me parece um jogo com
uma tendência um pouco mais under. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que foram os últimos jogos entre eles nas competições, para a gente tirar isso a limpo. Ó, um 2-2 no último jogo da Liga, 1-1, 0-0, 2-1 e 2-2. Então, varia muito, né? Aí é só a leitura ao vivo para a gente tirar algum tipo de informação. Eu venho mais com essa ideia de trabalhar primeiro o Match Odds. Já são 4h45, vai começar agora os jogos que eu preciso trabalhar, então eu já vou encerrando esse vídeo. A gente tem aqui à noite o time do América enfrentando o Guarani. A necessidade agora é toda do América. O Guarani venceu fora de casa, o América tinha começado com uma odd extremamente baixa, massacrou o jogo inteiro, mas o Guarani, com toda a história que ele tem na Libertadores, acabou vencendo com uma bola desviada no finalzinho. De tanto gol perdido para o América, o Guarani acabou vencendo, né? O futebol pune, a bola pune, e agora o América precisa ir para cima, mexer um jogo com um pouco mais de cara de gols, mas se o Guarani repetir a ideia de se trancar, de se fechar dentro de casa, aí pode ser que o jogo se encaminhe para um 0-0 ou para um jogo mais under, tá? Também temos o Universitário com o Barcelona de Guayaquil que vai se classificando ali para tentar vir para a fase de grupos. E por último a gente tem Palmeiras e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 2-2 na Recopa. A gente não tem cotação aqui. Eu sinceramente acho que vai ser mais um jogo parelho, mas deve vir com uma cotação de favorito o Palmeiras dentro de casa. A gente sabe do time do Atlético Paranaense, é um time que está se reconstruindo, né? Mudou, se eu não me engano, de treinador alguns meses atrás, né? Eu não tenho tanto conhecimento assim do Atlético Paranaense e também não sei qual foi a intensidade colocada nesse jogo, eu não consegui assistir o primeiro jogo, então eu vou ser um mero espectador no jogo da volta, não vou criar aqui nenhum alarde, que é uma super final, porque eu não sei se as duas equipes estão levando essa competição a ferro e fogo assim, mas inicialmente se eu for fazer algo vai ser mais no live. Beleza? Pessoal, se eu ajudei você de alguma forma, eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações. E se você quiser me acompanhar mais de perto no meu dia a dia de trabalho, tem o canal do Telegram aqui embaixo. Vai ser um prazer ter a companhia de vocês por lá também. Valeu? Uma excelente quarta-feira de trabalho para todos, bons jogos e lembre-se, são jogos de Copa, algumas competições com 2 jogos, outras competições com um jogo só. Isso precisa fazer um pouco de sentido e entrar aí nos seus critérios na hora de trabalhar. Perfeito? Um grande abraço a todos.